Na aula de hoje, veremos sobre a toxicologia ocupacional. E eu começo relembrando vocês da nossa primeira ou segunda aula, onde eu disse que a toxicologia geral, ela é uma disciplina, ela é uma ciência multidisciplinar, em que ela abrange várias outras ciências e várias outras disciplinas, como a farmacologia, a fisiologia, a química também. Então, é um conjunto de disciplinas que também vão atuar junto com a toxicologia. Além disso, a toxicologia ela é dividida em vários ramos, em vários setores. Nós temos a toxicologia ambiental, que vai estudar os efeitos nocivos de agentes tóxicos que se encontram no ambiente e que vai interagir, que vai entrar em contato com o organismo humano e que vai produzir algum efeito lesivo. Temos também o ramo da toxicologia de alimentos, que vai estudar quais os efeitos adversos que são produzidos por agentes químicos que estão presentes nos alimentos, que são contaminantes, mesmo que seja natural daquele alimento, mas eles podem causar algum tipo de contaminação. Então, também é uma área em que se estuda a toxicologia. Temos também a toxicologia de medicamentos. Como vocês sabem, medicamento ele é uma droga. Então, sim, se ele não for usado, não for administrado da maneira correta, com cuidado e a segurança que deve ter, ele pode causar algum efeito nocivo, pode sim causar alguma intoxicação, um efeito adverso. Então, essas são as várias áreas da toxicologia. Inclusive, na aula de hoje, vamos falar de uma específica, que é a toxicologia ocupacional. E o que seria esse ramo de toxicologia ocupacional? Bom, antes de eu dar o conceito para vocês, vamos falar um pouquinho de como surgiu a toxicologia ocupacional. Bom, desde antigamente, muito tempo atrás, já se existiam relatos de acidentes de trabalho que aconteciam por conta de algum agente tóxico que eles sempre estavam em contato. Isso foi registrado em vários documentos antigos. Tanto é que o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, isso há mais de 2000 anos atrás, ele mesmo descreveu efeitos tóxicos do chumbo, onde mineradores eles sempre estão em contato com esse agente, o chumbo, que sim, ele é tóxico. Então aqui ele já começou a descrever quais os efeitos tóxicos que o chumbo causava nesses trabalhadores. Tanto é que também em 1700, um médico chamado Bernardino, ele publicou um famoso livro no qual ele vai descrever doenças que estão relacionadas a atividades profissionais onde esses indivíduos eles estão em contato com agentes tóxicos. Então ele vai descrever essas doenças que começam a surgir por conta desse contato com esses agentes tóxicos. Então vamos conceituar. A toxicologia ocupacional, ela é o ramo da toxicologia que é voltada para estudar a interação entre o homem e as substâncias químicas que estão presentes no seu ambiente de trabalho. E dessa forma, a toxicologia ocupacional, ela também vai avaliar, vai acompanhar e vai monitorar esses efeitos tóxicos e também essa interação que pode provocar vários danos no nosso organismo. Então, resumindo, a toxicologia ocupacional, ela vai estudar quais são essas substâncias, esses agentes tóxicos que estão presentes no ambiente de trabalho em que tem capacidade de causar certo grau de intoxicação. Então, pessoal, o objetivo de estudo ele é o mesmo do que a toxicologia geral, que é estudar os compostos químicos que são tóxicos. Só que na ocupacional, ela vai estudar mais especificamente os compostos químicos que estão no local de trabalho e que têm chances, que têm riscos de causar intoxicações. E ele também vai ajudar a prevenir o surgimento desses efeitos adversos, vai ajudar a proteger, a cuidar desses trabalhadores, a prevenir. E vários outros objetivos também que ela possui, que a gente vai ver agora.
Então, além disso, a toxicologia ocupacional, ela também vai estudar os aspectos físico-químicos daquele agente, vai estudar quais são as vias de introdução, as vias de exposição daquele agente. Também ele vai estudar qual é o limite de tolerância, ou seja, qual que é o tempo onde aquele trabalhador ele pode ficar exposto àquele agente tóxico que não vai lhe causar mal nenhum. Também vão ser avaliados vários fatores. Então, quando esse trabalhador ele entra em contato com algum agente tóxico, ele pode desenvolver doenças ocupacionais. Mas atenção no que eu falei, ele pode desenvolver. Não é porque ele esteve em contato com aquele agente tóxico durante muito tempo de trabalho que ele vai ter alguma doença ocupacional. Ele pode ou não pode ter. Mas uma coisa importante, geralmente, quando acontece alguma doença ocupacional, ou seja, alguma doença por conta do local, do ambiente de trabalho daquele indivíduo, esses agentes eles vão agir bem lentamente. Não sei se vocês lembram que a gente já falou também nas aulas passadas. A gente tem aquele agente tóxico que ele vai se acumulando no organismo. Ele se acumula no tecido adiposo ou então no tecido ósseo. Ele se acumula. Tanto é que esse indivíduo ele pode passar vários anos, de 20 a 30 anos, sem ter nenhum sintoma de intoxicação, até que em determinado momento da vida dele é detectável ou através de sinal e sintoma ou ainda através de exame laboratorial que realmente ele está intoxicado com aquele agente tóxico que ele esteve em contato durante vários anos da vida dele por conta do seu trabalho. Então, expandindo mais um pouco, a toxicologia ocupacional, ela não vai estudar somente a interação entre esse agente tóxico que se encontra no ambiente de trabalho e esse trabalhador. Ele vai mais além. Ele também vai avaliar o cenário da exposição desses trabalhadores, ou seja, ele vai avaliar qual que é o ambiente que esse trabalhador está sendo exposto. Será que ele está utilizando equipamentos de proteção individual? Será que ele está tomando o devido cuidado que deveria estar? Além disso, ela também vai sim conhecer essas interações desses agentes nesse local de trabalho com esse indivíduo. Então, ele vai descobrir também quais são esses efeitos que vai causar nesse organismo, como que dá para prevenir qualquer intoxicação, quais são as medidas de proteção, tudo para que eu possa evitar que os meus trabalhadores eles possam adoecer por conta desse agente tóxico que está presente na rotina de trabalho dele. Então, tudo isso para proporcionar uma vida mais segura e mais saudável para esse indivíduo. Aqui eu coloquei para vocês alguns conceitos que também são importantes. Por exemplo, a exposição estimada e a exposição real. A exposição estimada ela é uma estimativa da exposição real desse indivíduo, baseada em uma exposição por amostragem, ou seja, uma exposição por estudo. As pessoas que são responsáveis por essa toxicologia ocupacional, eles vão sim fazer um estudo, fazer uma avaliação, mas isso de forma teórica, vamos dizer assim, por meio de uma amostragem. Ele vai dizer qual que é a estimativa de exposição daquele agente. Só que a gente sabe que na vida real é diferente. O que vem o outro conceito, que é a exposição real, que é a condição real a qual esse trabalhador está exposto. E é medida durante toda a sua vida laborativa, ou seja, durante toda a sua vida de trabalho. E isso continuadamente. Uma coisa é um teste em laboratório ou por amostragem, né? Pegar algumas pessoas, certo? Outra coisa é a vida real, o dia a dia daquele indivíduo. Será que realmente ele está exposto àquela quantidade de agente tóxico que foi predeterminado em um estudo dentro de um laboratório? Muitas vezes não. Então tem que saber essa diferenciação. E dose e efeito. Dose é a quantidade da substância que vai atingir um ponto sensível no organismo num dado tempo.
É igual ao medicamento. O medicamento não tem a dose certa para fazer aquele efeito terapêutico. Então, um agente tóxico, ele também. Ele tem a dose, a concentração dele que é capaz de produzir algum dano. E o efeito? O efeito, né, é o resultado mesmo dessa ação tóxica. Então, é o efeito, é o resultado que essa substância ela vai causar no organismo. E aqui a gente tem três coisas importantes. A gente chama o tripé da toxicologia ocupacional. Bom, o que é isso? São três fatores, vamos dizer, que são importantes quando a gente fala em toxicologia ocupacional. O primeiro é uma monitoração biológica, que é realmente uma monitoração, é um controle dessa exposição, para que esses agentes tóxicos eles não possam causar tantos danos àquele trabalhador. Temos o segundo, que é a monitoração do ambiente laboral, ou seja, monitorar o ambiente de trabalho, onde eu vou identificar quais são esses agentes capazes de produzir certa toxicidade e vou quantificar qual que é a concentração, qual que é a dose, realmente há risco de vida, há risco na saúde desse trabalhador. E o terceiro, que é o controle médico. Pessoas, trabalhadores, na verdade, que vão estar sempre em contato com essas substâncias, eles sempre vão estar realizando avaliação clínica, um diagnóstico, uma consulta médica, vai passar por exames laboratoriais. Isso de forma bem, bem repetitiva, exatamente por isso, para cuidar da saúde daquele trabalhador. Então, vamos falar desse aqui, que é a monitoração biológica. Como assim? É por onde eu vou determinar esses agentes químicos em tecidos, em fluidos, em secreções, em excreções, e no ar expirado, onde eu vou avaliar a exposição e o risco à saúde. Eu vou também avaliar o risco da exposição, não pela presença do agente no ambiente, mas em função da quantidade que efetivamente penetrou no organismo. Porque vamos lá, pessoal. Eu tenho um agente tóxico X. Ele está no ambiente de trabalho, certo? E eu tenho vários indivíduos trabalhando com esse agente. Vocês acham que se um ficou intoxicado, o outro vai ficar intoxicado da mesma forma, da mesma quantidade que ele? Não, pode haver várias variações, porque também vai depender da quantidade, da concentração daquele agente que penetrou naquele organismo. O que também vai depender muito da susceptibilidade individual. Qual que é a idade desse indivíduo? Qual que é o sexo? Vai depender muito também das características próprias daquele indivíduo. Então, a monitoração biológica, ela vai realmente fazer isso. Ela vai cuidar, ela se preocupa com esse trabalhador. Ele tem que avaliar essa exposição e o risco à saúde desse trabalhador. E eu tenho aqui alguns fatores que afetam a monitoração biológica, como eu disse para vocês. Nós temos os fatores que vão variar, como o sexo, a idade, se há alguma patologia já instalada nesse indivíduo, que vai realmente diferenciar esse grau de exposição. Temos também, muitas das vezes, fatores relacionados com a própria atividade profissional. Ou seja, esse indivíduo, ele trabalha quanto tempo por dia em contato com esse agente tóxico? Qual foi a fonte de exposição? Em qual temperatura? Qual o distanciamento que ele trabalha desse agente tóxico? Também vai definir. Pois bem, pessoas que estão sempre em contato, pensa, tem um indivíduo que está em contato 8 horas por dia, todos os dias, em contato com esse agente tóxico, e uma pessoa que está em contato somente 1 hora por dia. Qual tem mais chance? Qual tem mais risco de apresentar algum grau de intoxicação? Claro, o que trabalha 8 horas em contato com esse agente. Então, vai sim diferenciar. Também temos fator relacionado ao modo de vida desse indivíduo, né? Por exemplo, esse indivíduo, ele usa EPI,
ele usa equipamento de proteção individual para protegê-lo desse agente tóxico? Sim ou não? Então, sim, vários fatores vão influenciar é, nessa toxicidade daquele trabalhador. Aqui, pessoal, eu tenho biomarcadores. Biomarcadores, como assim? Eu tenho biomarcadores de exposição, biomarcadores de efeito e biomarcadores de susceptibilidade. Como assim? Quanto ao trato de exposição, esse indivíduo ele foi exposto a esse agente tóxico por quanto tempo? Por qual duração? Vários fatores são marcadores que vão me dizer qual o grau dessa intoxicação, assim como qual foi a dose absorvida desse agente tóxico nesse organismo. Foi muito alta ou foi muito baixa? Assim como qual que é o alvo que atingiu? Esse agente tóxico, ele vai atingir determinado alvo, determinado órgão ou determinado tecido. Qual foi ele? Então, sim, são esses meus marcadores que vão me dizer alguma coisa dessa intoxicação. Avaliação da toxicologia ocupacional. Essa avaliação, ela abrange nada mais do que uma análise desses dados toxicológicos de uma substância ou de um composto químico. E é possível fornecer informações a respeito da sua forma correta de utilizar e de emprego, as medidas preventivas e curativas, e também quanto ao uso adequado desse agente tóxico. Essa avaliação da toxicologia, ela ajuda também a estabelecer a estimativa da exposição no local de trabalho. Qual que é a concentração daquele agente tóxico X em que esse trabalhador pode estar em contato? Não pode ser acima do limite, porque sim, que o risco de intoxicação vai ser bem maior. Assim como ele também vai determinar qual que é o perigo daquele agente químico, o que ele pode causar quando interagir com um organismo. E ele também vai monitorar os níveis desse agente tóxico no ambiente de trabalho. E ele também estabelece quais são os níveis em que o organismo humano ele vai aceitar, ou seja, aquele trabalhador ele vai estar em contato com aquele agente. Qual que é o nível máximo onde ele pode estar exposto a esse agente, onde ele não vai sofrer qualquer sinal ou qualquer sintoma de intoxicação. Então, resumindo, ela vai realmente avaliar vários fatores que estão relacionados com esse ambiente desse trabalhador, com seu diagnóstico e com sua exposição. Agora, quando a gente fala de legislação, sim, todas as empresas, as indústrias farmacêuticas, elas têm sim que levar em conta algumas legislações que cuidam do trabalhador, que cuidam da saúde desse trabalhador, onde os efeitos que são provocados pela exposição de agentes tóxicos, sim, eles são muito importantes e eles devem ser levados em conta, assim como também tem que ser estabelecido quais são os limites de exposição daquele agente tóxico. Então, aqui no Brasil, a gente tem várias normas que são regulamentadoras desse assunto, principalmente a norma regulamentadora número 15, onde ela vai apresentar quais são os limites de tolerância desses agentes tóxicos. E também ele vai falar sobre os adicionais trabalhistas que são devidos a esses funcionários que estão em contato, que estão expostos a essas substâncias tóxicas. E essa norma número 15, ela ainda vai definir o conceito de limite de tolerância. E o que é isso? Isso é um valor limite de um agente de risco sob o qual a maioria desses trabalhadores ele pode se expor, dentro de parâmetros de tempo estudados, sem desenvolver transtornos significativos de saúde e avaliados sobre o ponto de vista dos conhecimentos de hoje. Então, o limite de tolerância é realmente o limite onde os estudiosos, por meio de estudos realizados, eles vão dizer qual que é o limite
onde o organismo vivo ele aguenta estar em contato ou estar exposto a esse agente tóxico. Então ele vai definir qual que é o limite de cada um deles. Outro conceito importante é a higiene industrial, onde ela é uma ciência que dedica ao reconhecimento, à avaliação, ao controle de fatores ambientais que possam ser capazes de produzir alguma doença, algum dano à saúde, tanto dos trabalhadores quanto das pessoas no geral de comunidade. Então, uma pergunta importante. Diante disso tudo apresentado, dessa importância de cuidar desse trabalhador que está exposto sempre a agentes passíveis de causar algum grau de intoxicação, como essas empresas elas devem agir? Bom, primeiro, ela tem que estabelecer os limites de exposição dos trabalhadores em cada atividade e serem propostas as medidas necessárias para mitigação dos riscos. Ou seja, eu tenho um agente tóxico X, então eu vou ter que estabelecer qual que é o limite que aquele trabalhador pode estar exposto àquele agente tóxico. E também, ele tem que usar EPI, ele tem que usar equipamentos de proteção individual, o que vai diminuir ainda mais esses riscos. Além disso, as empresas elas também têm que avaliar e monitorar essas exposições. Dentro do ambiente de trabalho tem um agente tóxico, beleza, mas tem que avaliar, tem que monitorar qual que é o nível, a concentração dessa exposição. Será que está de acordo? Também tem que definir os critérios de segurança para utilizar essas substâncias que são perigosas para nós. E também ela tem que tentar eliminar e reduzir o máximo possível que esse trabalhador esteja sempre em contato com esse produto químico. Então, quanto menos tempo estiver em contato, melhor é para esse indivíduo. E, claro, monitorar o risco toxicológico. Por exemplo, eu tenho um agente que ele é inflamável, então eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão realmente eu vou causar um acidente nessa empresa e vou causar um acidente também com esse trabalhador. Então tem que monitorar esse risco desses agentes. Tanto é que nos rótulos de todos os agentes tóxicos utilizados numa indústria farmacêutica, por exemplo, eles têm rótulos, está escrito, tem até um símbolo para demonstrar o cuidado que aquele trabalhador, que aquele profissional que está interagindo com aquele agente, ele possa se atentar e tomar muito cuidado. Nós temos agentes que são irritantes, nós temos agentes que são muito tóxicos, que são corrosivos, como os ácidos, que são radioativos. Então, dependendo da classificação desse agente tóxico, eu tenho que tomar um determinado cuidado específico, certo? Então, isso é muito importante. Aqui eu só coloquei para vocês o que a gente também já falou nas outras aulas, que um agente tóxico ele pode ter tanto uma ação local quanto uma ação sistêmica. Ação local seria, por exemplo, uma queimadura, onde eu tenho um solvente, por exemplo, um ácido, que derramou na minha pele e aconteceu uma queimadura, onde eu tenho aqui uma ação local. Agora, se eu tenho, por exemplo, um solvente onde eu digeri, eu degluti ele, eu engoli, o que acontece? Ele vai sim para todo o meu organismo, vai ser distribuído, vai passar pela via digestiva, ou também eu posso inalar um agente tóxico e vai passar pela minha via respiratória, onde vai causar algumas lesões por onde ele passar. Aqui temos algumas doenças que são causadas por esse descuido, né, de se utilizar esses agentes tóxicos durante o trabalho. Por exemplo, é uma doença que é muito comum em mineradores por conta dessa poeira de carvão, é a doença chamada antracnose, ou mais conhecida como pulmão negro. Ela acontece muito nesses mineradores. Temos também trabalhadores que estão sempre em contato com benzeno, eles também podem desenvolver uma leucemia. Ou se estiver em contato com a substância formaldeído, pode desenvolver algum tipo de câncer. Assim como também se ele entrar em contato com vapores, com gases que são irritantes,
Ele pode provocar asfixia, bronquite, efizema e várias outras doenças respiratórias. Doenças de pele, queimaduras também, ácido causam muita queimadura. Então, são exemplos de algumas doenças. Claro que existem várias e várias. E aqui nós temos a atividade da aula de hoje, onde vocês vão ter que fazer um texto para mim de 25 a 30 linhas, onde vocês têm que apresentar o conceito, a importância, o objetivo e como que a indústria ela tem que agir para cuidar dos seus colaboradores, para cuidar dos seus trabalhadores que vão estar em contato com tais agentes tóxicos e mandar para mim no meu e-mail. Com isso, até a próxima aula, pessoal!